Olá, amigos e amigas. Neste corte, eu mostro a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que colocou os bolsonaristas no seu lugar durante a Comissão de Fiscalização Financeira e de Controle. Ela foi desrespeitada, pois é a prática canalha de sempre dessa turma, mas deu uma resposta à altura para escancarar a enorme ignorância de cada um deles. Vamos conferir esta aula da ministra, mas antes, como sempre, peço que já deixe o gostei, o famoso like, comente e compartilhe esse vídeo, tá bom? E se é novo por aqui, por favor, inscreva-se e ative as notificações para acompanhar as novidades. Muito obrigado, vamos pro vídeo, abraço! Deve ser uma grande coincidência que a gente tenha nesse momento matérias como essa aqui do G1, porque casos de infarto em jovens têm aumentado. Ou então a da Folha, ataques cardíacos crescem em jovens de até 40 anos. Né? Respeito a dor de Vossa Excelência, mas apelar para a emocional é a fuga daqueles que não têm argumentos para o debate. Tem a matéria da Veja aqui, fala quantos morreram por causa de vacina da AstraZeneca contra a Covid. O número de processos abertos na Justiça da Grã-Bretanha dá um retrato. São 19 por morte e 364 por sequelas graves. A pergunta que eu faço é quantas pessoas morreram de efeitos colaterais da vacina porque não pôde-se ter um debate qualificado. Houve uma censura durante a pandemia onde você não podia sequer falar a palavra vacina, você tinha que escrever de outra forma para fazer menção a ela na rede social. E aqueles que nos obrigaram a tomar a vacina, né, muitos estados e alguns municípios, acabaram vendo que ela não serviu para prevenir contra a doença. Eu tomei a vacina da Pfizer e depois eu peguei Covid. Então ela não era efetiva, ainda tinha efeitos colaterais e não se permitia que fosse feita uma pesquisa decente, clínica, para você ter, né, a causa-morte daquela pessoa, porque tudo era tratado como negacionismo. E hoje vê que os negacionistas tinham razão. Deputado Eduardo Bolsonaro, quero lhe dizer que há um estudo que eu já falei sobre isso, mas vou repetir, é uma referência para a Anvisa e é uma referência para o mundo, pelo tamanho da nossa população. Não só a vacina da AstraZeneca, mas junto com a vacina do Butantan, a Coronavac, junto com a vacina da Pfizer, são responsáveis por terem salvo cerca de 100 milhões de vidas no nosso país. Esses dados são dados da efetividade para casos graves e hospitalizações. Casos graves e hospitalizações, repito. Bom, eu já respondi. Casos graves e hospitalizações, já respondi. Vamos deixar que a ministra fale? Vamos deixar que a ministra fale, sem conversa paralela, já respondi. Casos graves e hospitalizações, isso já está publicado nos principais, não nos jornais da grande imprensa, mas nos principais periódicos científicos do mundo e no organismo que eu acompanhei de perto como membro da comunidade científica da Organização Mundial de Saúde. A campanha de vacinação tem que se colocar e é uma condicionalidade do Bolsa Família a obrigatoriedade da vacinação das nossas crianças e adolescentes, seguindo a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Temo pela vida das nossas crianças e adolescentes, porque em função do negacionismo presente, sim, no governo anterior, deputado, porque a compra de vacinas, e foi uma dificuldade a aquisição do Butantan, eu defendi todas as vacinas. Eu fui a principal responsável pelo acordo com a vacina da AstraZeneca e houve a medida provisória do governo anterior destinando recursos para isso, para colocar as coisas nos seus devidos lugares. A mudança em relação à vacinação da AstraZeneca é porque nós não estamos mais numa situação de emergência e, assim como outras vacinas, como é o caso da febre amarela, é possível, principalmente em pessoas menores de 40 anos, como evento raro, um caso de trombose. Então, hoje nós temos melhores soluções. Tudo é visto do ponto de vista científico dentro da lógica. Para lhe dar uma ideia, trombose foi muito mais causada por Covid, na ordem de 8-1, do que por qualquer das vacinas empregadas, inclusive a vacina produzida pela Fiocruz. Então, esse é o dado de realidade. Quero também dizer aqui que o negacionismo hoje é responsável pelo fato de crianças como meu neto Bento, que tem 7 anos, e felizmente muito bem cuidado na nossa família, garantindo todos os seus direitos, crianças como ele estejam expostas à Covid, mas também a outras doenças, como poliomielite, que é um risco para o Brasil, como sarampo, que infelizmente retornou. Então, eu acho que todos nós temos que colocar a mão na consciência com relação ao que é questionamento e o que é inverdade, o que é fake news, como popularmente se coloca. Isso é muito grave. Neste momento, amanhã, deputado, nós teremos a campanha de multivacinação para todo o Brasil. Estamos em associação com o Ministério da Educação, trabalhando a vacinação nas escolas, trabalhando todos os fatores. Nós chegaremos onde a população está. Não vamos esperar que se destinem às unidades básicas de saúde. Mas é triste para mim, né, que tem uma vida dedicada à saúde pública, ver que o Brasil está com índices, como disse o deputado Sola,
em relação à cobertura vacinal, principalmente das nossas crianças e jovens, que representam um retrocesso. Voltamos 30 anos atrás. Isso não tem nada a ver com ideologia, né? Porque as pessoas que lideraram campanhas de vacinação eram de esquerda, de centro, de direita, mas tinham cuidado com a saúde e a visão de que vacina e água potável foram os principais instrumentos para a redução da mortalidade, o aumento da expectativa de vida e a redução da mortalidade infantil em todo o mundo. Com relação à veracidade de fontes, eu sempre leio as matérias de imprensa, né, e muitas vezes as fontes são confiáveis, às vezes não. Houve distorções das declarações do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde, que jamais afirmou que o acesso a um bem, no caso a vacina da dengue, não seria prioridade em relação à produção nacional. Um dos motivos que a senhora está aqui hoje é para comentar a respeito da resolução de 715 de 2023, que foi assinada, né, pela senhora, conforme está aqui, que ao invés de ser uma orientação estratégica, né, para o plano plurianual e o plano nacional de saúde do período de 2024 a 2027, mas me parece, né, um papelete, né, ridículo, escrito por DCE de esquerda da Federal. Isso, por que eu digo isso? No ponto aqui 44, você tem, ao invés, né, do Conselho Nacional de Saúde estar preocupado aí com a estrutura de hospital, com pessoas morrendo, né, nas filas de hospitais, precisando de insumo, está preocupado com redução da idade de início de hormonização para 14 anos. Pode ser, receber ali hormonização, para ou virar um homem ou virar mulher, ter ali mais progesterona, ou ter mais testosterona. E eu gostaria de perguntar, né, para a Nízia, né, por mais que ela não tenha nenhuma formação em medicina, mas tem aqui, né, um doutorado de sociologia, creio que seja uma pessoa inteligente, se ela, né, se essa resolução que foi assinada aqui pela senhora, se de fato, o que foi ela é inteligente? Você quer que eu fale o contrário? Da ministra, né? Se ela acredita que essa criança de 14 anos ela tem condição e se ela pode fazer isso com o seu consentimento dos pais. E houve um homem que esteve aqui um dia dizendo exatamente isso. Um nome que é hoje que dá pavor em todos vocês, aí chama Jair Messias Bolsonaro, que deixou bem claro, que falou, olha, vocês querem sexualizar as criancinhas, exatamente o que está acontecendo aqui, através do Conselho Nacional de Saúde, que foi assinado pela senhora. No ponto aqui 45 diz, olha isso aqui, que bizarro. Garantir os direitos sexuais e os direitos reprodutivos das mulheres, meninas e as pessoas que podem gestar. Você já viu algum homem ter condição de gestar ou a senhora acredita que o homem tem essa capacidade, ministra? Nem vou comentar sobre bizarrices, porque aí eu acho que eu quero. Ó, os 66 acompanhantes da senhora aí, parabéns. Questão de ordem. Comenta mais assim. Presidente, questão de ordem. A senhora foi completamente desobedecida. Senhora presidente, questão de ordem. Quero dizer aqui que tratarei a todas e todos com o mesmo respeito, mas faço um registro que me sinto desrespeitada pela forma como fui abordada pelo deputado. Desrespeitada na minha trajetória pessoal, não vou nem dizer todos os meus atributos, como pesquisadora, como ex-presidente da Fiocruz, como membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Mundial de Ciências, porque não se trata disso, eu poderia não ter nenhum desses atributos. E se o Ministério da Saúde foi confiado a mim pelo presidente Lula, por qualquer presidente, eu teria que ter o mesmo respeito que tenho manifestado em relação aos senhores parlamentares. Com relação, aproveito para responder. Ministra, eu estava aqui observando e tem presentes que não são parlamentares. Então eu vou pedir que se retirem, ou a Polícia Legislativa será chamada a conduzir. Tem uma senhora de blazer rosa ali mexendo no celular. Me perdoa, deputada, eu não identifiquei Vossa Excelência. Deputada, eu não identifiquei Vossa Excelência. Eu me senti realmente ofendida. Não. Eu não, bom, peço desculpas se não reconheci a senhora daqui, mas não é ofensa alguma. O estado do Ceará, foi a deputada mais votada do nosso partido. Tá ótimo, parabéns, deputada. Parabéns, deputada. Nosso governo foi muito claro ao se manifestar que esse consenso expressa uma visão restrita de família, restrita do que sejam direitos reprodutivos. Essa é a razão. Isso foi já colocado de forma clara e muito divulgado. Com relação à Conferência Nacional, a 17ª Conferência Nacional de Saúde, a homologação, desde a minha apresentação já esclareci. A homologação, ela existe como uma praxe em todos os momentos, porque as Conferências Nacionais de Saúde são instâncias reconhecidas na lei do Sistema Único de Saúde. E a nossa homologação, como eu já expliquei, é a homologação que é o reconhecimento à importância das deliberações dessa importante instância de participação e controle social do SUS. Há um conjunto de pontos na resolução mencionada que, como eu disse, em quase toda a sua totalidade, de forma clara e inequívoca, contribuem para o Plano Nacional de Saúde.
reitero que a posição como ministra da Saúde é estar estritamente obedecendo ao que está previsto na nossa legislação com relação, seja a aborto consentido legalmente nos casos que já enumerei e também com relação à questão das drogas. Mas jamais me omitirei naquilo que significa impactos de saúde pública com relação a esses problemas. Há ações no campo da justiça, ações no campo da segurança e ações no campo da saúde pública, que são responsabilidade do Ministério da Saúde. E não respondeu. A ministra simplesmente não me respondeu se ela acredita que um homem pode gestar ou um homem pode menstruar, que foi algo que a senhora assinou, não fui eu. Bom, eu já respondi a primeira questão totalmente e já reiterei minha resposta. Vou me ater ao tema da transexualidade, dizendo que, primeiro, é importante nós reconhecermos a complexidade da sexualidade humana, como toda a tradição científica vem nos orientando. Questões de opção pessoal não estão em discussão aqui. A opção pessoal é de acordo com as crenças, seja de ordem ética, religiosa, de cada um, e devem ser respeitadas. Eu estou falando do ponto de vista da saúde coletiva. E como visão de saúde coletiva, o Ministério da Saúde continuará a cumprir o que estabelece no SUS, que é a transexualidade e todos esses procedimentos a partir de 18 anos. Qualquer mudança nisso só pode ter por base avaliações científicas, técnicas e discussões nas instâncias devidas. Portanto, não há nenhuma mudança neste momento com relação a esta orientação.